Hello guys, Teacher Gracie here, hoje desvendando o Present Perfect. Essa aula hoje é para você que já aprendeu o Present Perfect e ele nunca entrou na sua cabeça, nunca aprendeu o Present Perfect, mas vai usar um dia com certeza. Já viu uns have aí perdido no meio de uma frase, tentou colocar no Google Tradutor e não deu certo, ficou tudo esquisito. E pra você que sempre acha que o have no meio da frase é o ter, tá? Ah, eu tenho estado, eu tenho morado. Por exemplo, se você se depara com a frase I have lived in Santa Catarina for 14 years. Eu tenho morado em Santa Catarina. Não, então chega, então para. Então, não. Se você vai fazer uma tradução literal e vai ter sempre o tenha, eu tenho no meio, cara, tá tudo errado. Você não fala isso, né? Eu moro em Santa Catarina por 14 anos, por 20 anos. Eu não falo assim, eu tenho morado em Santa Catarina, no meio de uma conversa assim com os meus amigos. Ah, eu tenho morado em Santa Catarina por 24... Não, né, gente? Então, vamos lá. Como e quando que usa o Present Perfect? Fica comigo que você vai aprender agora. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que o Present Perfect, ele é, sim, um tempo verbal, ok? Mas, assim, esquece gramática, esquece que ele é uma coisa de gramática. Ele é uma forma de se expressar. Então, você precisa passar uma mensagem. E quais mensagens é que você usa, então, essa construção gramatical? Quando você precisa expressar alguma coisa que já aconteceu, tá? E não é passado. A diferença entre o passado e o perfect é que quando eu vou falar coisas do passado, eu deixo ela lá no passado. Se eu fizer uma linha do tempo, vocês podem ver no material que eu dei pra vocês, tem 3 linhas do tempo, tá? Se eu cravar ela na linha do tempo, se eu colocar lá, ou seja, dizendo a hora, a data, o dia que aconteceu, é passado, tá? Então, aí você vai usar outro tempo verbal. Agora, quando eu tô falando de coisas que já aconteceram, mas eu não menciono a data, porque eu não preciso mencionar a data, tá? Por exemplo, que eu moro em Santa Catarina, ou seja, eu já me mudei pra cá faz um tempão, mas eu não falei pra você quando que eu me mudei, eu falei assim, então, que eu comecei a morar em Santa Catarina numa época do meu passado, ok? E isso vem acontecendo até hoje, alright? Se eu falar assim, eu falei por 20 anos, beleza, mas eu não falei que dia que começou, ok? Por quê? Porque essa ação, ela nunca acabou. Quando é um assunto de passado, a ação começou e já terminou. Se eu tivesse falado assim, eu me mudei para Santa Catarina em 1994, pronto, passado, porque eu me mudei. Começou e terminou naquele dia, entendeu? Agora, quando eu falo que eu moro, começou lá, mas ainda não terminou, tá? Então, essa é uma das mensagens que eu quero passar. Quando eu falo alguma coisa do meu passado, que ainda não terminou. Por exemplo, eu perdi minha identidade. Eu sei quando que eu perdi? Eu falei quando que eu perdi? Não. Então, eu vou ter que usar Present Perfect pra falar isso, tá? Outro uso do Present Perfect relacionado com o passado é quando eu quero saber alguma life experience do seu passado. Se você já fez alguma coisa muito legal, muito interessante, ou mesmo por curiosidade, se você já comeu isso, já foi naquele restaurante. No caso da minha student, ela me convidou para assistir o filme O Lion King, que tá no cinema, e ela perguntou se eu já tinha assistido, né? Então, assim, cara, isso é uma life experience. Ela quer saber alguma coisa de hoje, do presente, desde o presente momento que ela me mandou essa mensagem, pra trás, pro passado. Se eu executei aquela ação em algum momento do meu passado, não quando, tá? Então, se você executou alguma ação muito legal em algum momento do seu passado, isso é o quê? Isso é Present Perfect. Quando você não fala o dia, nem a hora, nem a data que isso aconteceu, é Present Perfect, tá? Outra coisa também relacionada ao passado, alguma coisa que aconteceu no passado, eu não sei exatamente quando ou acabou de acontecer. Tá muito conectado com o presente ainda, tá? Por exemplo, alguém acabou de sair daqui, eu acabei de comer, acabei de assistir. Imagina, se ela tivesse mandando uma mensagem, eu ia falar assim, putz, acabei de assistir. Eu ia falar isso em Present Perfect também, tá? Então é o seguinte, olhem a folha ali que eu dei pra vocês e prestem atenção. Agora assim, faz assim um scan, assim, nas suas memórias e me diz, será que você não tem que usar muito mais o Present Perfect do que o passado ou do que o presente? Tá?
Por exemplo, vamos lá de novo. Quando eu falo aquela frase, eu moro em Santa Catarina, peraí, mas isso não é presente? Eu não teria que falar assim, I live in Santa Catarina, yes. Se eu falar assim, eu moro em Santa Catarina, é uma coisa, uma rotina, um hábito, uma coisa que eu faço todo dia, morar em Santa Catarina, certo? Só que a mensagem que eu quero passar não é assim o que eu faço todo dia. Não é algum statement que é very true, assim, que é bem verdade da minha vida. Não é, eu quero falar pra você que eu moro faz algum tempo. Não quando eu me mudei, que seria passado. Então, se eu moro em Santa Catarina por algum tempo, então é alguma coisa que tá lá do meu passado e que continua acontecendo. Tá conectado com o meu presente. Present perfect. Então, como é que eu falaria isso? I have lived in Santa Catarina for 20 years, tá? I have lived. Aí você vai jogar isso no tradutor, vai dar o quê? Eu tenho morado. Pausa. Por um minuto de indignação. Porque você não fala isso com ninguém. Você não fala assim, não, eu tenho morado. Não, é claro, eu tenho morado. Isso, né? Não, né? Outra coisa, quando eu acabei de fazer alguma coisa. Então, assim, cheguei na casa de uma amiga, fui buscar ela. E aí, então, ela me oferece jantar. Né? Ela pergunta, are you hungry? Do presente, porque essa cena está acontecendo. Are you hungry? And I say, no, I'm not. I have just eaten. I have just eaten. Eu tenho já comido. Pausa para indignação. Você fala isso? Não fala. Qual é a mensagem que eu passei pra ela? Que eu acabei de comer. Então, assim, na minha cabeça em português, se eu penso assim, nossa, eu acabei de fazer alguma coisa, acabei de assistir, acabei de sair, acabei de olhar, acabei de terminar, você vai falar como I have just. O just, ele vai dar uma ênfase de curto período de tempo, de alguma coisa já, tá? Ou already, que também quer dizer o já, que eu já vi, que eu já assisti, que eu já fiz aquilo, tá? Então, assim, I have already eaten or I have just eaten. Viu só? Essa é a mensagem. Então, assim, ó, sum up. 3 usos óbvios do present perfect. Quando alguma coisa aconteceu no meu passado e eu não sei que dia que aconteceu, não tô falando quando que aconteceu, porque a experiência é o foco do meu assunto, né? Life experience, ou seja, já assistiu, já comeu, já mudou, já escreveu, enfim, tá? Então, assim, se ela me convidasse pra ver o filme e eu já tivesse assistido, I have watched. Eu já assisti. I have watched that movie. Thank you, tá? Ou outra life experience no sentido de novidade, assim, né? Have you ever gone to that new cinema? That new movie theater? Have you ever? Aí você tá perguntando se você já, alguma vez na vida, have you ever, né? É life experience, alguma vez na vida já. Have you ever eaten sushi? Aí tem gente que ainda não comeu, né? Aí vai falar assim, I haven't. I have not eaten. Porque eu não comi, desde o meu passado até hoje, eu ainda não fiz. Eu não fiz hoje, não fiz ontem, não. Eu continuo não fazendo. Então, eu não tenho essa experiência na minha vida. É na negativa, tá? Se eu não tenho essa experiência, ela vai aparecer na negativa. I haven't watched that movie. I haven't eaten sushi. I haven't gone to that restaurant. Eu não fui, ainda não fui, tá? Ou seja, essa ação aconteceu numa negativa, né? Ela não aconteceu ainda no meu passado, tá? Então, uma life experience que eu tenho no passado, positiva ou negativa, I have ou I haven't. Se alguma coisa começou no passado, mas ela ainda não terminou. Porque se ela começou e terminou no passado, é passado. Mas se ela só começou e ela ainda continua, então quer dizer que eu vou ter que falar em present perfect, né? Que é o caso de morar. Se eu falar, eu me mudei, tudo bem, o dia da mudança foi 1. Agora, se eu me mudei e eu quero falar de morar, na verdade. Então, se eu comecei a morar aqui, continuo morando até hoje, então eu vou falar assim, I have lived. Tá? E se eu quiser falar da mudança? I have moved to Santa Catarina in many years ago. Não falei quando que isso aconteceu, tá? Contei uma life experience, porque a data não é importante, tá? A data não é importante, e sim a mudança. Então, continuando, I have lived in Santa Catarina for 20 years, tá? I have studied English
since ever. Eu estudo inglês desde sempre. I have studied English for Jesus, a lot. Many years. Tá? E terceiro uso do present perfect, terceiro uso óbvio do present perfect quando alguma coisa acabou de acontecer. Então, para as crianças, né? Isso é legal, assim, né? O Santa Claus. Santa Claus é o Papai Noel, né? Então as crianças acordam assim no dia de Natal. Ai, where is Santa? E a mamãe fala assim: oh, he had just left. He has just gone. Ele acabou de sair, ele acabou de ir. He has just gone, tá bom? Ou então assim, alguém bem legal acabou de chegar. Vou botar no plural, no sujeito plural, tá? Pra não ficar só o he. Vou colocar they. Eles, aquela família, aquela galera, aquelas pessoas. They have just arrived. Yeah! Eles acabaram de chegar. Tá bom? Lembre-se, present perfect, ele fala de passado. Por que o nome dele é present perfect? Porque ele usa o verbo have no presente. Ou have ou has. Somente por causa disso, tá? E ele tá conectado com o presente de alguma maneira, tá bom? Então, life experience aconteceu e eu não sei quando, ou não aconteceu desde o meu passado até hoje. Aconteceu, começou no passado, mas nunca acabou, nunca terminou, nunca parou de acontecer. Ou acabou de acontecer, ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E se vocês precisarem de alguma ajudinha, vocês vão ali no Insta, no Viajando com Inglês, pode me procurar. Se precisar, manda um e-mail para teacher@jbenglish.com.br. Falem com a Teacher Grace ou com a Teacher Sabrina, que a gente está sempre disposta a ajudar vocês. Espero que tenha ajudado e see you next time!